Meu nome é Jean, eu curso o primeiro período de Engenharia Mecânica no IFES, Campus Vitória. E hoje eu vou falar sobre a questão 35 do capítulo 2 da seção 2.6 do livro Stuart, oitava edição, do volume 1. O enunciado dessa questão diz: encontre o limite de arco tangente vezes E elevado a x, quando x tende ao infinito. Bem, como a questão, o enunciado diz, limite de arco tangente é elevado a x, tá? É x ali, mas é elevado a x, com x tendendo ao infinito. Bem, nós, como falado durante o capítulo no livro, para fazer essa questão, uma das formas de fazer seria substituindo o EX por outra letra, né? E resolvendo o E elevado a x à parte. Então foi isso que eu fiz aqui. Eu falei que o EX E elevado a x é igual a t e calculei o limite de E elevado a x quando x tende a infinito, né? E o limite de um número exponencial elevado a x quando x tende ao infinito vai ser um número muito grande, né? Quando x tende ao infinito, como pode dar para observar aqui no gráfico ao lado. Cada vez que o x vai aumentando mais, ou seja, cada vez que o x vai indo mais para o infinito, né? A imagem disso vai ser cada vez maior também. Ou seja, então, o limite de E elevado a x quando x tende ao infinito é infinito. Logo, o limite de arco tangente de t, como está aqui embaixo, porque a gente substituiu E elevado a x igual a t, quando o arco tangente tende ao infinito, o limite dessa questão, o limite da arco tangente de t, no caso aqui, vai ser π sobre 2. Bem como também o limite de arco tangente é elevado a x, com x tendendo ao infinito, também vai ser π sobre 2, nesse caso. Bem, eu vou explicar um pouco agora, né, do porquê que dá π sobre 2, porque acho que não fica muito claro eu falando ali, utilizando o slide. Essa curva aqui que está em verde, ela representa a tangente, a arco tangente de x, ou seja, a inversa da tangente de x. Essa é a tangente de x, em azul, né? E essa em verde é a arco tangente de x. Agora, aqui a gente pode observar o que? Quando o x aqui tende ao infinito, se aproxima cada vez mais desse valor, né? Porém, quando a gente chama aqui a tangente de x, nós vamos ver que quando o x tende a π sobre 2, a π sobre 2 aqui, essa reta π sobre 2 nunca vai chegar a ser exatamente a π sobre 2, porque x tende a ser π sobre 2, né? Ou seja, o x vai cada vez mais se aproximar de π sobre 2, porém nunca vai chegar a encostar nessa assíntota aqui, né? Vertical aqui, nunca vai chegar a encostar nela. Ou seja, o valor da tangente de x quando x tende a π sobre 2 é infinito. Agora, para fazer arco tangente, nós temos o quê? Que espelhar, né? Nós, como o professor ensinou, né? Nós botamos uma linha aqui e espelhamos a função. Então, quando você espelha, você também tem que espelhar essa assíntota, com o mesmo, que vai ser o mesmo valor, porém no eixo y, né? Que é o caso daqui. Ou seja, então aqui nós mostramos que a questão dá π sobre 2, porque quando o x, ou t, né, que a gente usou na questão, tende ao infinito aqui, vai cada vez mais se aproximar, um valor cada vez maior aqui, vai se aproximar cada vez mais de π sobre 2. Porém, nunca vai ser π sobre 2, né, porque vai ser cada vez maior e nunca vai chegar a encostar. Se a gente dar zoom aqui,
nós vamos ver que nunca encosta, ó. Vai cada vez mais se aproximando e cada vez que a gente dá mais zoom, mais se afasta. Então, com isso, nós podemos afirmar naquela questão A, eu acabei de provar aqui que o resultado daquela questão dá π sobre 2. Porque quando o limite da arco tangente de x, que é essa curva em verde, quando x tende ao infinito, ou seja, um valor cada vez maior, cada vez mais vai se aproximando de π sobre 2, que é esse valor aqui. Também pode ser menos π sobre 2, né? Caso o x tende, o x ou t, né, que a gente usou, tende a menos infinito. Bem, com isso nós terminamos a questão, espero ter ajudado. Falou!